Obrigado ao homem do campo, pela carne, o arroz e o feijão, os legumes, verduras e frutas, e as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo, pela madeira da construção, pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação, pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Boa tarde, senhoras e senhores, boa tarde, amigos. Estamos retornando a esse espaço com muito carinho, com muita satisfação e, claro, e com muito amor no coração, para levar ao ar mais um programa TVC Rural. E para nós uma grande satisfação contar com o Dr. Fernando Restanher, que hoje é o programa de número 863. Então, para nós uma grande satisfação. E vamos aproveitar, vamos conversar bastante com esse empresário, com esse produtor rural, que merece o nosso apoio, o nosso carinho, a satisfação tê-lo conosco. Doutor Fernando, como vai, senhor? Vai bem, doutor? Tudo bem, Ariano. Satisfação bem? Voltar ao programa. Da mesma forma, para mim é uma satisfação. E aqui, por exemplo, aqui no nosso local de trabalho, fica um prazer muito grande tê-lo conosco aqui, né? Fernando, me conta como é que foi exatamente, claro, já está encerrada a colheita da soja, a colheita do arroz, os trabalhos, logicamente, da sua atividade. E como é que foi? Foi tudo sob controle? Como é que deu? Pois é, Ariano, um ano muito difícil, né? Aliás, o meu pai tem uma frase, e ele brinca dizendo que ele planta arroz há 70 anos, e ele não tem 70 anos de experiência de arroz, ele tem 70 experiências de arroz, porque cada ano é um ano diferente do outro. Varia muito, O que vale para um ano não vale para o outro, né? Essa é a nossa realidade. E esse ano não foi diferente. Nós tivemos um início de safra, início de plantio, eu diria, nos meses de setembro, outubro, até o meio de novembro, com um clima favorável, e eu não tenho dúvida que isso ajudou muito a nossa safra, porque as nossas lavouras inicialmente se desenvolveram bem. Nós tivemos um regime de chuva adequado no início da safra, e aqueles produtores que conseguiram plantar dentro da época recomendada, principalmente a lavoura de arroz e soja, tiveram um bom desenvolvimento inicial da cultura. E aí começaram as preocupações a partir do mês de dezembro. O arroz nem tanto, porque o arroz é uma cultura irrigada, e essas lavouras que foram plantadas no cedo, quando a estiagem começou, essas já estavam praticamente com o início de irrigação, com águas acertadas na lavoura, e não sofreram tanto com o período inicial de germinação. Foram lavouras que germinaram bem. Já a cultura da soja, que é uma cultura eminentemente sequeira aqui na nossa região, nós ainda temos poucas áreas de soja irrigada na nossa região. Essa cultura, sim, ela sofreu muito ao longo dos meses. E muito frágil também, né? Sim, sem dúvida alguma. Agora nós tivemos chuvas muito abaixo da média, né, Ariane? E outro fator que chama a atenção é a variabilidade das chuvas dentro das próprias propriedades. Ou seja, na nossa propriedade, nós temos 4 pluviômetros. Cada pluviômetro marcava uma chuva diferente. Se nós somarmos a chuva do ano de cada um dos pluviômetros, são realidades absolutamente diversas, e isso se mostrou na lavoura. Que coisa impressionante. Áreas de soja perto dessa região que teve um regime de chuvas um pouco melhor produziram mais, enquanto áreas de soja que ficaram na região que menos choveu da propriedade tiveram uma quebra maior de produção. Então aí a gente começa a ver que fica muito difícil da gente exigir acurácia dos meteorologistas em termos de volume de chuva, porque essa variabilidade ela ocorre dentro da própria propriedade. Exatamente. Então, que nós temos que exigir isso, os nossos meteorologistas, agrometeorologistas, têm nos indicado, é justamente o regime que se espera para a safra. E nisso, mais uma vez, eles acertaram com o Lanin, com chuvas abaixo da média e com essa variabilidade toda por região, por propriedade, com um regime muito diferenciado de chuvas, né? E já existe possibilidade, aquelas pessoas, aqueles proprietários, aqueles empresários que aderirem à irrigação na soja também há possibilidade? Há possibilidade, Ariano, há possibilidade. A irrigação da soja, ela pode se dar, a princípio, de 3 formas diferentes, eu diria, aqui na nossa região. Primeiro, através de pivô,
que exige certamente um investimento bastante alto, um investimento bastante maior, e que é recomendado mais para as áreas de coxilha. Essas áreas baixas nossas de várzea, o pivô ele não vai bem, até por problemas de sustentação do próprio solo, ele atola, enfim, ele não anda bem. Uma outra modalidade de irrigação de soja que tem se difundido na região são os canhões de irrigação, aproveitando justamente essa infraestrutura toda de irrigação do arroz que nós temos nas nossas áreas, que nós temos facilidade de distribuir a água pela propriedade, nós temos uma certa facilidade de utilizar canhões de irrigação para fazer a irrigação dos nossos talhões de soja. E as áreas mais planas, principalmente mais ao sul, Jaguarão, Santa Vitória, a gente já vê a utilização do camaleão. E um fator que tem que dar uma qualidade toda especial emparelhada, da melhor forma a irrigação da soja é muito delicada, Mariano, porque ela é muito mais técnica, eu diria talvez até que a do arroz, porque o arroz é uma planta que ele suporta a lâmina d'água, nós estipulamos uma lâmina d'água no arroz e essa lâmina d'água fica. A soja, se nós tivermos um excesso de água numa determinada região da lavoura, nós estaremos prejudicando a planta. Então a irrigação, ao invés de ajudar a lavoura, ela prejudica a lavoura. Então, a exigência técnica, a qualidade da irrigação nas culturas de sequeiro, principalmente na soja, ela é muito alta. Ela tem que ser muito bem feita. A própria gota do canhão, se for uma gota muito grossa, muito pesada, ela prejudica, ela machuca a folha, pode derrubar a flor da soja, prejudicar. Então, é uma irrigação bastante mais técnica, Ariano. Muito complicada. Mais complexa do que a irrigação do arroz, que nós já temos um domínio maior dela e a gente realiza com mais facilidade. O arroz, a temperatura do arroz também prejudica em determinado momento, acho que principalmente o calor demais. Exatamente. O que os nossos cientistas, os nossos técnicos nos dizem é que a planta do arroz, abaixo de 15 graus ou acima de 35 graus, ela começa, sim, a ter um prejuízo no seu metabolismo, principalmente se nós estivermos no período reprodutivo. Prejudica da planta. A produção. Formação de panícula, formação de grãos, nós prejudicamos muito, tanto o frio abaixo dos 15 graus, temperaturas baixas, quanto temperaturas muito elevadas acima de 35 graus, também podem esterilizar a planta de arroz. Agora, a safra de arroz, Ariane, e aí vamos seguir na tua pergunta, ela foi muito bem aqui na região. Nós temos alguns problemas pontuais no nosso município de Pelotas, de produtores que dependiam exclusivamente da Lagoa dos Patos, para a irrigação das suas lavouras em função da salinidade. Nós tivemos uma salinização muito rápida, muito cedo esse ano da lagoa em função desse baixo regime de chuvas. Então nós tivemos alguns problemas pontuais, sim, de produtores que tiveram dificuldade de irrigar as suas lavouras em função da salinidade. Agora, aquelas lavouras que conseguiram manter uma estabilidade de lâmina d'água, que tiveram uma germinação inicial boa, essas lavouras surpreenderam positivamente em termos de produtividade. E aí, quando a gente começa a olhar o que aconteceu no ano, a gente começa a entender. O que o nosso arroz gosta? Nosso arroz gosta de luminosidade. E nós tivemos um ano de luminosidade excepcional em função da estiagem. Não tivemos tantos episódios de temperaturas acima de 35 graus a ponto de prejudicar também a produtividade. Então, eu diria que nós tivemos um clima excepcional para a lavoura de arroz, para aqueles produtores que conseguiram plantar cedo, que tiveram uma germinação inicial boa das lavouras e não faltou água durante o período da irrigação. O grande problema que eu vejo é quem depende das lagoas para irrigar as suas lavouras tem problema seguidamente, né? Sem dúvida, Ariane. E eu até diria o seguinte, eu me lembro quando eu era gurizote, que esse histórico de salinização da nossa lagoa é histórico, não é de hoje, e eu tenho a impressão que salgava até mais cedo. Eu acho que nós temos tido, entre aspas, sorte na salinização da lagoa, que normalmente essa salinização está vindo tarde. A maioria dos últimos anos, exceção desses 2 últimos episódios de estiagem, os produtores sequer se preocuparam com a salinização, porque o regime de chuvas foi suficiente para manter o sal fora. Eu tenho a impressão, e alguns atribuem isso à modificação dos moles de Rio Grande, que quando houve o aumento dos moles de Rio Grande, teria alterado o fluxo de entrada e saída de água doce salgada da lagoa, e isso estaria
beneficiando a permanência da água doce em detrimento da água salgada. O que para a lavoura de arroz é bom e para pesca de camarão é péssimo. Exatamente. Né? E nós temos assistido, à exceção desses últimos anos, anos vai para um péssimos. lado, ou vai para exatamente. Outro. Anos em que os nossos pescadores têm reclamado muito da não salinização da lagoa, o que prejudica a entrada do camarão. E prejudica totalmente o arroz. É. Mas uma coisa me parece que a produção de arroz, os produtores de arroz, eu acho que agora, já com a plantio em restevas e tudo, eu acho que já são profissionais. Essa entrada da soja, ela mudou um pouco, ou mudou muito, o perfil da nossa lavoura de arroz. Nós tínhamos aqui um histórico de um certo atraso de plantio. Boa parte da nossa lavoura era plantada já fora da época ideal, recomendada pelos técnicos, justamente porque havia aquela necessidade de preparo de solo, lavrar, gradear, aplainar, aí tinha que esperar nascer as invasoras, se matava as invasoras para depois começar o plantio do arroz. Com a entrada da soja, hoje nós estamos num sistema que popularmente se chama de ping-pong, que é um ano de arroz, um ano de soja. Quando nós temos uma colheita seca de soja, como foi esse ano, em que o piso permanece inalterado, nós praticamente acabamos com a colheita da lavoura de soja com a lavoura de arroz pronta. É só entaipar essas áreas e nós já temos uma área pronta para ser plantada. E aí, logicamente, o maquinário adequado é rápido. É muito rápido, muito rápido. Hoje nós temos um maquinário moderno com alto rendimento. Podemos, inclusive, coisa que era inimaginável, fazer maracha à noite. Porque hoje boa parte dos produtores já usa o sistema de RTK, com agriculturas, enfim, de precisão, em que independe da prática, muito da ação do motorista, do tratorista. A máquina já faz o caminho que ela tem que fazer, o tratorista só tem que botar o equipamento no local adequado e o desenho das taipas o trator já faz praticamente sozinho. O que é de se falar, os tempos mudaram, né? Mudaram completamente e a gente tem que se adaptar, né, Ariano? Meu pai me conta, e tu vivesse essa época também, porque tu já não é tão guri, né, Ariano? Em que se fazia maracha pá. Exatamente. Marachas altíssimas. O pai comenta que a maracha boa, o sujeito tinha que caminhar em cima e ela não podia ceder. Exatamente. Hoje a gente faz uma maracha baixinha, inclusive para colher bastante arroz em cima dessa maracha. Exatamente. Eu me lembro perfeitamente que as marachas, por exemplo, eram fantásticas, bem diferentes de agora, né? Sim. E aquele pessoal que fazia maracha, trabalhavam lá, eu trabalhei com eles direto, né? Eu sei das suas histórias. Muito tempo. Eu fico imaginando hoje chegar para um trabalhador rural nosso, para um colaborador, e dizer para ele que ele vai levantar 20 metros de maracha pá. Ele entrega pá para nós e vai embora a pé da lavoura. Entreguei a taça. Eu fico imaginando naquela época levantar todas as marachas. E não é uma marachinha, não, né? Eram uns muros, não era uma maracha, era um muro. Né? Então era um trabalho braçal violentíssimo. Feita a pá, né? Feita a pá, violentíssimo. Era fantástico. Eu acho que uma outra época, né, Ariano? Era outra época, que contribuiu para o desenvolvimento da região, a sua forma, a sua maneira, a seu tempo. Exatamente. A maneira do momento era muito importante para as pessoas ganhar o seu dinheirinho e sustentar a sua família, né? Sem dúvida, sem dúvida. E a exigência de dinheiro era menor. O pai me conta algo que hoje é inimaginável, que quando ele fazia muitas vezes o pagamento dos colaboradores, o pessoal devolvia o dinheiro para ele, pedia para ele guardar, que quando fosse a cidade e tal, ia lá pedir o dinheiro. Hoje o sujeito já recebe o salário com uma lista de contas para pagar, é o celular, é a moto, é a prestação do IPVA, é o combustível. Antigamente não se gastava tanto dinheiro, hoje a sociedade é uma sociedade de consumo. E o dinheiro que o cara leva para casa, no fim do mês, quem trabalha em tarefas, ele não dá para pagar nem a metade da dívida, vai aumentando. Muitas vezes, infelizmente, acontece isso. O sujeito agora vai pedalando, né? Agora tem pessoas que ganham pouquinho e controlam, não sei como é que consegue. Disciplina, né? Disciplina, né? Disciplina. Mas é isso aí, seu Fernando Restanher. Me diga uma coisa, com referência ao momento agora, quando é que vão começar o trabalho nas lavouras de arroz? Ariano, hoje em dia essa agricultura moderna nossa, ela praticamente não para. Então nós temos duas lavouras praticamente na propriedade, nós temos a lavoura de arroz e a lavoura de soja. A lavoura de arroz, como eu disse, ela está praticamente pronta. Se eu quisesse plantar amanhã, já poderia plantar essa lavoura, ela está toda pronta, justamente em função dessa rotação com a soja. Conforme as colheitadeiras avançavam a colheita da soja, nós já vínhamos com as entaipadeiras levantando as taipas atrás das colheitadeiras. Então acaba
a colheita da soja, pouco tempo depois acabou o entabamento do arroz, a lavoura está pronta para ser plantada. É impressionante, porque antes era demorado. Né? Era muito demorado. Muito demorado. Muito demorado. E a lavoura de soja, que aí sim demanda um pouco mais de trabalho, porque ela é justamente feita na resteva da lavoura de arroz, que é um ambiente complicado para se estabelecer uma lavoura. Então, o que nós somos obrigados a fazer? Nós vamos colhendo a lavoura de arroz, nós temos que desmanchar as taipas. Toda essa taipa que foi feita, ela precisa ser desmanchada. Nós incorporamos, anos chuvosos, como nós tivemos agora uma semana de muita chuva na região, que até trouxe algum prejuízo em alguma lavoura de soja mais atrasada. Essa semana de chuvas, na nossa propriedade, nós tivemos 220 milímetros de chuva. Ela formou uma certa lâmina d'água dentro das restevas de arroz, então nós aproveitamos para utilizar o rolo faca, que incorpora no barro essa palha do arroz para ela se decompor. Então, tão logo, primeiro trabalho, desmanchar as taipas. Segundo, incorporamos essa palha ao solo, para que ela retorne ao solo, e já estamos aplicando calcário em cima dessa palhada, já visando o plantio da soja lá em segunda quinzena de outubro, início de novembro. Então, o que agora, depois do calcário, nós temos que incorporar esse calcário, com uma grade leve, incorporar ele ao solo, e esperar que toda essa palhada que foi incorporada, que ela se desmanche. Para ir a partir de agosto, por aí, quando o clima começa a ficar mais seco, a gente passa talvez mais uma grade leve, uma plaina, e nós temos uma atividade que vem tomando corpo nessas áreas de várzea de soja, Ariano, que é a escarificação. Nós já estamos escarificando 100% das nossas áreas de soja com excelente resultado. O que a escarificação vem mostrando é que ela favorece tanto a seca quanto o excesso de umidade. Na seca, as raízes da soja têm condições de ir mais profundo e buscar a umidade mais profundo no solo. E nos anos mais chuvosos, que tudo indica que devemos ter um ano mais chuvoso pela frente, a drenagem dessas áreas ocorre também de uma forma mais eficiente, porque essa água ela penetra melhor no solo, ela não fica tão acumulada na parte superficial. Então, essa atividade da escarificação nas nossas várzeas de soja, ela vem ganhando muita força na região. Que maravilha, isso aí é bom, né? É bom. É uma atividade que não é barata, porque ela tem um rendimento baixo, ela consome bastante combustível e outra questão relativa à escarificação, não há possibilidade de fazê-la muito cedo. Nessas áreas em que não há um estabelecimento, por exemplo, de pastagens, antes do mês de setembro, se nós fizermos esse trabalho de escarificação sem colocar uma planta, sem plantar uma pastagem, nós vamos estar perdendo esse trabalho, porque ele vai se perder ao longo do tempo. Então, nessas áreas de rotação com arroz, a partir de setembro, a gente começa esse trabalho de escarificação para ir na segunda quinzena de outubro a gente poder fazer o plantio dessas lavouras. E aí serve de passagem antes? Para aqueles que têm pastagem, há a possibilidade de se estabelecer uma pastagem. O ideal seria que nós colocássemos uma planta nas áreas escarificadas para que a raiz dessa planta ela penetrasse nessa fenda, entre aspas, nessas ranhuras que foram abertas pela escarificação e ali permanecessem. Só que nós não temos, nesse sistema nosso de rotação de arroz e soja, não dá tempo para estabelecer essa pastagem. Então nós temos optado em fazer essa escarificação mais próxima do plantio da soja para ter um melhor resultado. Perfeito. Isso aí é interessante, né? Acompanhar as necessidades do produto, sim, né? Evolução das técnicas, né? Exatamente, evolução das técnicas e dos tempos, né? Sem dúvida. Fernando, me diz uma coisa, fique à vontade para algo mais que você gostaria de comentar. Ariano, eu acho que tem um assunto que eu tenho batido muito com os colegas produtores, já é algo pensando aí na próxima safra. Nós estamos num momento de preço de soja bastante defasado, tivemos um custo muito alto esse ano, as produtividades não foram esperadas, então há um temor em que os produtores abandonem a soja e retornem a plantar uma área maior de arroz. E o nosso mercado já deixou muito claro que não há espaço para aumento de área de arroz. Então eu sugiro aos colegas produtores que repensem o tamanho das suas áreas. O ideal, eu não tenho dúvida disso, seria que nós mantivéssemos essa mesma área de arroz plantada. O mercado já nos deu uma sinalização muito forte que nós temos mercado para essa área de arroz. Se nós voltarmos a plantar áreas aí de 950 a 1 milhão de hectares, nós estaremos construindo um sério problema para o nosso futuro. Então é importante a manutenção das áreas de arroz e, eventualmente, aquele produtor que não quiser
manter a sua área de soja, quiser diminuir a área de soja, que ele repense com outras produções, como própria pecuária. O milho começou a entrar com uma certa velocidade nas nossas áreas, e o milho é uma cultura muito técnica que exige um cuidado muito grande por parte dos produtores, principalmente irrigação, né, Ariano? Não se concebe hoje pensar em milho de várzea se não tiver a possibilidade de irrigação. Aí é loteria, aí não se recomenda. Aí que se mantenha na soja e não vá para o milho. Agora, em se tendo a possibilidade de irrigar, o milho passa a ser uma alternativa para as nossas várzeas. E é muito frágil também, né? É uma planta frágil, uma lavoura que é mais cara, é uma lavoura que, em termos de custo, ela se situa entre o custo da soja e o custo do arroz. Ela é mais barata que o arroz, mas ela é mais cara que a soja. Ela exige um volume de fertilizantes bastante superior à soja. Você não concorda que nessa safra que se aproxima, praticamente sementes e tudo mais vai ser mais barato que o ano passado? Já está, Ariano. Felizmente. Eu diria que nós tivemos uma safra tenebrosa em termos de custo, absolutamente fora da realidade. Defensivos agrícolas que eu paguei R$80 o litro, já me ofereceram a pouco mais de 20. Mais de 20. Mas que beleza, tio. Fertilizantes que pagamos... comprar antecipado já. Fertilizantes que pagamos mais de R$6.000 a tonelada já estão um pouco acima de R$3.000 a tonelada. Eu tenho a convicção, Ariano... O custo eu não vou usar o termo, eu não vou usar o termo que eu estou com vontade de usar, mas eu tenho a convicção que nos passaram a perna no ano passado. Criaram um discurso apocalíptico, que não ia ter fertilizante, os produtores se assustaram, e com razão, e o preço passou a ser secundário. A grande preocupação é a seguinte: eu quero garantir o meu produto. Quanto é que eu vou pagar em detalhe? E com base nesse raciocínio nos botaram, duplicaram, triplicaram, quadruplicaram o preço dos nossos insumos. Que horror. Então nós estamos carregando nas nossas costas uma lavoura muito cara, que felizmente nós já temos um horizonte bastante melhor. O próprio óleo diesel. Exato. Nós chegamos a pagar óleo diesel acima de R$6, hoje felizmente o diesel está acima de R$4, R$4,30, R$4,40, dependendo do fornecedor. Também é outro fator que é importantíssimo. Muito importante, sem dúvida alguma. O que eu ia dizer? Fernando, o que você acha com referência o estoque de arroz que temos no Brasil? Ariano, o nosso estoque é justo. Será que ele dá para sustentar o povo brasileiro? Dá. Isso é importante tocar nesse assunto, porque em determinado momento se tentou lançar a questão de desabastecimento, o boato de desabastecimento, que nós não teríamos arroz para chegar ao fim do ano, porque o Rio Grande do Sul diminuiu a área, porque houve quebra em função da seca, e felizmente isso não é verdade. A safra, embora menor, e a safra é menor que a safra passada, e por isso que os nossos preços caíram, mas caíram menos do que a soja, caíram menos do que o milho, mas caíram também. Nós começamos a safra, nós tivemos exportações a R$97 o saco. Hoje nós estamos com cerca de 87, nós tivemos uma queda de R$10 por saco. A soja baixou R$50 por saco, que é uma baixa muito grande. Mas voltando ao tema arroz, nós não temos risco de desabastecimento, porque essa nossa safra é perfeitamente possível de sustentar não só o nosso abastecimento, mas sustentar a exportação de arroz, que é o que está acontecendo. Felizmente estamos exportando muito bem, tanto casca quanto beneficiado, e essa exportação de agora pode sim nos ajudar para que a gente almeje, quem sabe no final do ano, ter algum tipo de recuperação de preço ao produtor. Muito bem, é bem possível, porque uma coisa, eu às vezes estou pensando na teoria dos diretores da FUBRA. Chega um determinado momento, reunião, e vamos plantar o máximo que plantaram o ano passado. E as pessoas se assimilam naquilo ali. Infelizmente, nós no arroz nós temos dificuldade de fazer isso. E além disso, nós temos um outro componente, que é o Mercosul. Se nós dermos uma sinalização de mais redução, muitas vezes aqui no estado, nós podemos estar incentivando um aumento, por exemplo, no Paraguai. Então nós temos que ter cuidado em manter a área. Eu acho que não precisamos diminuir mais a área, eu acho que a área está adequada, mas temos sempre esse problema: a gente não consegue controlar os vizinhos.
Os vizinhos têm as ideias deles, as posições deles. Infelizmente, hoje, o arroz paraguaio tem benefícios fiscais para entrar no país, e isso vem trazendo um sério prejuízo à nossa indústria local, aos nossos produtores do Rio Grande do Sul. O produtor paraguaio não é mais eficiente que o produtor gaúcho. A indústria paraguaia não é mais eficiente. Só que os estados importadores que não produzem arroz, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, zeram praticamente as suas alíquotas de CMS, porque não são produtores, então não faz diferença essa arrecadação para eles, porque não há essa produção, incentivando a importação de arroz do Paraguai. Então esse arroz, eu costumo dizer, ele entra no nosso país com uma artificialidade competitiva. Ele não é mais competitivo porque os produtores ou os industriais paraguaios são mais eficientes. Ele é mais competitivo porque os nossos estados importadores colocam incentivos fiscais para esse arroz. Esse arroz podia ser bem interessante para a ração, né? É bem mais inferior. Ele é de qualidade inferior ao nosso. Se tu fizeres uma análise dessa redução da área nossa, que é importante do Rio Grande do Sul, nós já chegamos a plantar no Rio Grande do Sul perto de 1.200.000 hectares de arroz. E hoje se planta em torno de 840 mil hectares. Então é uma redução significativa. Essa redução migrou para o Paraguai. Então nós estamos deixando de produzir esse arroz no Rio Grande, deixando de beneficiar esse arroz no Rio Grande, e esse arroz está sendo produzido e beneficiado no Paraguai. Para quem poderia comprar de nós. Exatamente. Mas é isso, Fernando. E me diz uma coisa, com referência à pecuária de búfalo, como é que está? Está firme, Ariano. Nós temos lá o nosso plantel de búfalos, é uma atividade que o meu pai começou lá na década de 80, são animais bastante rústicos, de fácil cria, que exigem um manejo diferenciado dos bovinos. Eu diria que são animais que exigem mais interação com os donos, com os campeiros, ou seja, são animais que sentem falta de um manejo, porque isso é que mantém a docilidade deles. Exato. Não é saudável a gente atirar um búfalo no final do campo lá e esquecer dele lá. Ele tem que ser manejado. Tem gente que se fazer isso aí. E às vezes começa a ter algum tipo de problema de comportamento desses animais. Né? Mas o búfalo bem manejado são animais extremamente dóceis, fáceis de serem criados. O grande desafio do búfalo, Ariane, e por isso que ele não cresce numa velocidade maior, é o comércio. Hoje nós vivemos um momento difícil na pecuária, em termos de preço, de mercado, com o búfalo não é diferente. Toda vez que o boi baixa, o búfalo baixa junto. Então nós temos tido alguma dificuldade na comercialização de búfalo, que talvez vá demandar um trabalho mais técnico das nossas associações, dos nossos criadores, de divulgação das qualidades dessa carne para os nossos consumidores. Não tem dúvida. Fernando, eu estou, logicamente, muito satisfeito com a sua participação, com a sua presença, com a sua visita aqui ao nosso programa, o programa de número 863, e neste momento eu quero oferecer para o amigo uma revista do Grupo Cultivar de Publicações Limitada. Temos essa aí, temos máquina, não sei se você gostaria de ver uma máquina, né? Muito bom, Ariano. Agradecer aí. Que é uma máquina, eu acho que tem aqui, não, essa aqui. Não, essa aí é essa mesma, aqui é das máquinas. Mesma. Essa já é das máquinas. Esse aqui que é outra. Essa aí é do combate às nossas pragas. Aí. Exatamente. O amigo pode escolher um aí. Tá ótimo. Que é uma satisfação. Muito obrigado, agradeço. Tudo de bom. A gentileza. Muito obrigado. Esperamos que em outras oportunidades, a gente está trabalhando devagar, né? Estamos indo devagarinho e tal. Mas contamos com você em outras oportunidades. Tá? Muito obrigado, Ariano. Agradeço o convite. Vamos ver se a gente, no plantio, a gente consegue fazer um trabalho consigo para nós ter informações do que está acontecendo, tá certo? Tá ótimo, tá combinado. Fernando, muito obrigado, um grande abraço. Obrigado, já atrapalhei a tua reunião um pouco. Né? Tudo a gente arruma um tempo, quando é importante o assunto, a gente arruma um tempo. Obrigado, bom dia aos telespectadores. Um grande abraço, sucesso para você, para a família, para o seu Luiz, um grande abraço para ele. E muito sucesso, tá? Muito obrigado. É isso aí, meu jovem Yuri, me bota por gentileza aí os apoios culturais, tá? Ótica Íris, com joias, relógios e artigos para presentes, Marechal Deodoro 702B, telefone 3027-1413 em Pelotas. Automóveis é na Futura Multimarcas, a certeza de bons negócios. Marcílio Dias 1015, telefone 3025-5400 em Pelotas. Farsula e Notícias e Sindicato Rural do Capão do Leão, sob a presidência do Dr. Clóvis Vitória.
Em Salriaga, material de construção e ferragem limitada, Duque de Caxias 776, telefone 3221 4051 e 3221 4088, em frente ao Grêmio Atlético Farroupilha. Adquira a sua revista Cultivar e já comece a lucrar. Telefone 3028 2000. Chopp Artesanal 35 na BR-116 em Turuçu. Para maiores informações e venda, República do Líbano 286, fone 3028 3535. Café 35, experiência única de prazer e bem-estar para os apaixonados por café. República do Líbano 286. Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros na Senador Salgado Filho 346. Com frutas, legumes e cereais em geral. Semear, produtos agrícolas e veterinários, secagem e armazenamento de grãos. Senador Salgado Filho 202 e na Santa Tecla 505A, no centro de Pelotas. Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros na Senador Salgado Filho 346, box D. E Rabassa Corretora de Seguros, corretora atuante no mercado há mais de 55 anos, o autêntico seguro do produtor rural. Na Andrade Neves 2283, o fone 3027 8000. Agropecuária Entre Rios, Matriz Avenida República do Líbano 679, o fone 3273-1346. E atendimento segunda a sábado das 8 às 19 horas. Filial 1, Marechal Deodoro 605, fone 3273-1027. Atendimento segunda a sexta das 9 às 12, das 13 às 18 horas. E sábado das 9 às 14. Filial 2, Rua Professor Mário Peiruque 1500, telefone 3199-8787. Atendimento de segunda a sábado das 8 às 12, das 13 às 18 horas. Agropecuária Entre Rios. Loja Empório Sabor da Terra, alimentos saudáveis, há 10 anos atendendo o público pelotense, produtos sem glúten, sem lactose, veganos, para o público diabético, linha variada de grãos, sementes, castanhas, granola, temperos, chás e muito mais. Estamos localizados em 2 endereços para melhor servir. Loja 1, Mercado Central, Banca 61, 62, 63 e Loja 2, Galeria Central, Loja 107. Trabalhamos com entregas, o seu endereço e nosso telefone é o 53 30 29 10 97 ou 33 25 0842. Das roupas que agasalham a nossa nação. Está no ar o programa Sistema Farsul em Campo. Sistema Farsul, sempre ao lado do produtor rural. Essa edição começa com os seguintes destaques. Farsul completa 96 anos. IICP de abril tem queda de 4,2%. Notícias. A Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul completa 96 anos. No dia 24 de maio de 1927, na sessão inaugural do 2º Congresso Rural, realizado no Teatro São Pedro, em Porto Alegre, aconteceu a criação da Farsul, sob nome inicial de Federação das Associações Rurais do Rio Grande do Sul, FAR. A cerimônia contou com a presença de Borges de Medeiros, então presidente do estado do Rio Grande do Sul. De lá para cá, a história da federação mais antiga do país é marcada pela luta em defesa do produtor e da agropecuária gaúcha e nacional. Momentos importantes e grandes conquistas compõem a trajetória da Farsul. Se hoje o agronegócio brasileiro é protagonista no cenário internacional, muito passa pela Farsul, que vem colaborando no salto que o setor deu. Deixamos de ser comprador para nos transformarmos no maior exportador líquido de alimentos do mundo. O parabéns não é somente para a federação, mas para todos aqueles que fizeram parte da construção desse caminho, especialmente o produtor rural, a quem a Farsul pertence e trabalha. Confira a mensagem do presidente do Sistema Farsul, Gedeão Pereira. Prezados produtores rurais do estado do Rio Grande do Sul, sabemos nós da importância do nosso sistema sindical
na defesa dos produtores rurais, porque não existe nada mais representativo nesse país continental que é o Brasil, que a representação feita pelo nosso sistema, que começa pelos sindicatos rurais, passa pelas federações, e somos 27 federações, e termina na nossa CNA em Brasília. E estamos, neste dia 24 de maio, a comemorar os 96 anos da nossa federação, que pertence a esse sistema, mas que é a federação mais antiga do nosso Brasil. Portanto, a Farsul está de parabéns pelos seus 96 anos. E ninguém faz 96 anos se não atua com responsabilidade, e com responsabilidade principalmente nas questões sociais, ambientais e econômicas. E como nós estamos na vanguarda e na defesa dos nossos produtores rurais, e por esse motivo é que chegamos aos 96 anos. Parabéns, Farsul. Abril manteve um movimento de queda do Índice de Inflação dos Custos de Produção, o IICP, iniciado em junho de 2022. No último mês, a retração foi de 4,2%. A taxa cambial refletiu nos custos com fertilizantes e frete. O Índice de Inflação dos Preços Recebidos pelos Produtores, o IIPR, do mesmo período, teve deflação de 7,08% na comparação com março, reflexo de preços menores na soja, milho e trigo. A entrada da safra brasileira de grãos pressionou os valores para baixo. Os dados foram divulgados pela Farsul. Com a desvalorização dos preços dos fertilizantes, desde a metade do ano anterior, o IICP acumula, em 12 meses, retração de 25,35%. A assessoria econômica da Farsul lembra, entretanto, que os valores atuais ainda refletem a forte elevação registrada no início de 2021. Em relação ao IIPR, enquanto o acumulado em 12 meses sofreu queda de 14,33%, o IPCA Alimentos inflacionou 5,88% no mesmo período. Isso comprova que os preços praticados no campo não têm relação direta aos das prateleiras, sendo que outros fatores influenciam nos valores ao consumidor, como energia elétrica, mão de obra, combustíveis, entre outros. Momento Senar. Liderança e desenvolvimento de equipes, associativismo, autoconhecimento e relacionamento interpessoal. Temas dos cursos da área de gestão rural oferecidos pelo Senar Rio Grande do Sul. Ficou interessado? Procure o Sindicato Rural de seu município e programe-se para receber o treinamento em sua propriedade. Agenda. As comissões temáticas da Farsul seguem com a realização das lives. No dia 29, o tema será a Ovinocultura hoje. O debate envolve o cenário atual, opções para lã e fomento para o consumo de carne. As transmissões acontecem sempre nas segundas-feiras, às 6:30 da tarde, pelo canal da Farsul no YouTube. Termina aqui mais uma edição do programa Sistema Farsul em Campo. Até a semana que vem. Olha, é sem dúvida nenhuma uma satisfação poder ouvir exatamente o que está, logicamente, trazendo as informações da nossa Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. Mas é interessante também nós falarmos com o nosso amigo Valmor Lanzini, que é da Inspetoria Veterinária, Secretaria da Agricultura, que sem dúvida nenhuma traz informações importantíssimas, porque na verdade vários produtos, diga-se de passagem, que estão reduzindo os preços, como arroz, a soja e outros itens, né? Mas logicamente ele vai falar com referência à sua atividade aqui em Pelotas, um local que é destinado às coisas aqui da Zona Sul, mas é da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul. Como vai o amigo Valmor? Vai bem? Tudo bem. Tranquilo, meu amigo? Tudo bem. Satisfação. Um prazer muito grande tê-lo conosco aí, exatamente para falar um pouquinho com referência à sua atividade. Muito obrigado. Fique à vontade. Igual. Tá bom. Tudo bem? Tudo bem. Bom, perfeitamente. Como é que está indo exatamente a Secretaria da Agricultura, a Inspetoria Veterinária e aquele trabalho importante que tem lá, né? Primeiramente um cumprimento a todos os ouvintes, os assistentes, os telespectadores e os
principalmente os produtores rurais que vão nos ouvir, mas o público em geral. Então, mais uma vez agradecendo o convite, né, Ariano? A gente sempre que dá, a gente participa aqui trazendo informações. Para nós é uma honra, uma satisfação muito grande. Muito obrigado. Então, assim, a gente tem um momento agora que é importante que todos os produtores eles escutem e gravem isso, que é o momento da declaração anual do rebanho. Nós não vacinamos mais para febre aftosa já fazem 3 anos, desde 2020. Então, a última dosagem aplicada foi no primeiro semestre de 2020. Então, nós já fizemos 3 anos. A situação, ela continua no quesito febre aftosa confortável. Então, mas nem por isso a gente precisa nos descuidar. E uma obrigação que ficou para o produtor, que ele tinha a obrigação da vacina, que era obrigatória fazer, senão ele tinha infrações. Agora, a obrigação é a declaração anual de rebanho. Essa declaração anual de rebanho é muito importante para nós sabermos o que o produtor tem, quais as espécies que ele tem, a quantidade que ele tem, qual é a classificação que ele tem, macho, fêmea, idade de 0 a 12, de 13 a 24, 25 a 36 e mais de 36. Isso é muito importante saber, porque o nosso setor ele demanda muitos dados de pesquisas e de informações que todo mundo utiliza. Essa base de dados que é o nosso sistema de defesa agropecuária. Então, essa declaração ela está começando agora dia 1º de junho e ela se estende até 30 de abril. O produtor vai ter 5 meses para vir até a inspetoria veterinária e declarar e renovar a sua declaração anual. Cumprir as suas responsabilidades. As suas responsabilidades. Então, não precisa se apressar. Então, às vezes, quem tem necessidade de comercializar, que ele precisa vender animais, então ele precisa talvez chegar um pouco mais cedo, ele vai fazer seus nascimentos, embora os nascimentos podem ser feitos a qualquer época do ano, mas ali ele precisa fazer a evolução de todas as suas espécies que ele tem na propriedade e acrescentar algumas espécies que por acaso ele não tinha. Um adendo muito importante que a gente está passando a informação que o produtor traga a quantidade de aves e as espécies que ele tem na propriedade. Depois a gente vai falar um pouco sobre a influenza aviária, mas é muito necessário que nós tenhamos um cadastro o mais real possível das galinhas de terreiro, que se chama as galinhas coloniais, e as outras espécies, como pato, ganso, marreco, peru, fazão, tem gente que tem criações de periquitos e outras espécies. Então, todas essas espécies, elas devem ser declaradas obrigatoriamente no serviço oficial. Então, relembrando, começa dia 1º de junho e se estende até 30 de outubro, esse período da declaração anual de rebanho. Uma obrigação que ficou pós-vacina, ela já tinha antes a declaração, e pós-vacina ela se mantém. 1º de junho? 1º de junho, quinta-feira. Até 30 de outubro. Outubro. Ah, mas tem um tempo. Tem 5 meses para o produtor. Então, até lá nós vamos voltar a conversar. Se e a gente Deus quiser. Vai relembrando aos produtores. Se Deus quiser, né? Tá. Até se tiver algum material adequado para divulgar, manda aí. Sim, a gente vai mandar. A gente vai mandar e nos seus programas a gente divulga. O senhor divulga. Tá. Bom, outra coisa muito importante também, que eu quero deixar aos produtores rurais, que porventura tenham sofrido alguma multa do nosso serviço. Porque o nosso serviço é assim, se ele não vacina, ou se ele transita sem GTA, ou se ele não faz a declaração, ele tem uma auto de infração e às vezes gera uma multa. Essas multas, elas podem estar paradas, elas podem estar sendo negociadas, ou elas podem estar já em dívida ativa. O Estado do Rio Grande do Sul abriu uma oportunidade agora para que todos os produtores, e eu gostaria até que essa informação o senhor pudesse frisar em outros programas, mas não vai dar porque é até 1º de junho. Até 1º de junho, quem vier até a Secretaria assinar um documento vai receber um desconto de 80%. Então, qualquer multa, estando em dívida ativa ou não, que o produtor tenha sofrido da Secretaria da Agricultura em qualquer município do Estado do Rio Grande do Sul, ele vai até a Inspetoria Veterinária, assina um termo de adesão e recebe um desconto de 80% e paga. Agora, antes de terminar o mês de maio? Não, até o dia 1º de junho, inclusive o dia 1º, deram uma data até o dia 1º de junho. Ou seja, temos aí ainda uma semana, encerra-se quinta-feira que vem.
Hoje é quinta-feira da semana que vem se encerra. Então a gente alerta, ou algum produtor que conheça um vizinho, um amigo, um parente que tenha sofrido um auto de infração e ele tem uma multa pendente, é uma oportunidade agora para eles virem e talvez quitar com 80% de desconto, paga somente 20%. Já pensou que beleza? O cara tem que procurar fazer pela vida, né? Exato. Se é uma possibilidade aí a de escolha eliminar é dele. o débito... Aí a escolha passa a ser dele, né? Exatamente. Se quer, por exemplo, terminar com o débito, está aí a oportunidade, né? Exatamente. Então, outro assunto, Mariano, já falei agora na febre aftosa. Então, o que o produtor, como ele não vacina, ele não tem mais a obrigatoriedade de vacinar, ele está proibido de vacinar, assim como o Estado do Rio Grande do Sul está proibido de comercializar vacinas, não existe estoque de vacinas hoje no Rio Grande do Sul para comércio e para aplicação em animais, mas não significa que ele tenha que se descuidar. Então, permanece com ele alguns cuidados. E isso permanece conosco também, essas orientações desses cuidados. O Estado ele classificou as propriedades de acordo com o risco que elas representam para a febre aftosa. E ele nos manda todos os semestres metas para nós visitarmos determinadas propriedades. Porque tem algumas propriedades, Ariane, e o pessoal, para o produtor entender, que tem algumas propriedades, e eu vou citar aqui, que elas possuem um risco maior que outras. Por exemplo, o produtor que tem uma propriedade ou várias propriedades, no município de Pelotas, São Lourenço, Camaquã, Canguçu. Esse produtor, ele tem mais animais, ele transita mais com animais, ele tem muito maior probabilidade de apresentar um problema do que um produtor que tenha 2, 3 animais e que não faz essa movimentação. Uma propriedade com confinamento, ela tem grande quantidade de animais adensados. Então, grande quantidade de animais aglomerados também é um risco maior. Propriedades localizadas próximas a locais de aglomeração, locais de remate, frigoríficos, aonde tem bastante movimentação de animais, essas propriedades elas têm também um poder de risco um pouco maior. Então elas necessitam de uma vigilância maior por nossa parte. Cuidado muito maior. Muito bom. Então nós temos essas metas e nós vamos até essas propriedades para fazer essa conversa o produtor, porque é ele que vai observar, né? Nós dificilmente vamos chegar lá e vamos observar alguma coisa, a não ser uma coincidência, mas ele no dia a dia, o campeiro dele, ele vai conseguir observar um sintoma diferente, ele vai dizer, isso não é normal, ele vai tratar, não acontece nada, ele tem aquela obrigação de nos comunicar. Aí vai uma equipe até lá, vai coletar material e vai descartar ou confirmar o caso. Porque tem muitas doenças que elas têm sintomas que se assemelham. Então, às vezes, a gente pensa que é uma coisa, mas não é. É outra. Então, só quem vai fazer isso é um veterinário oficial, nem um veterinário privado, não é um veterinário oficial da Secretaria da Agricultura, no caso aqui do Rio Grande do Sul do Brasil, que vai lá dizer e coletar, se há necessidade de coletar material, se ele vai descartar ou se ele vai coletar o material para envio. Nessas alturas está indo bem, né? Sim, situação confortável, eu diria. Confortável. Tá indo bem. A gente não tem notícia de casos na América Latina. Que era uma preocupação. Que era uma preocupação. Mas assim, a gente tinha essa informação, Ariano, nós técnicos e a Secretaria da Agricultura, através do Ministério da Agricultura, nós tínhamos essas informações através das sorologias que foram feitas em todos os países. No momento que você faz sorologias e você não tem atividade viral, a situação ela é confortável. Então o Brasil hoje ele retirou mais 4 estados da obrigatoriedade da vacina e o Brasil hoje já caminha para 2025, 2026 ser todo ele livre sem vacina. Nós já somos todos livres com vacina. Caminha-se para ser livre com vacina, sem vacina todo o território brasileiro. Isso aí é logicamente, uma descoberta muito boa, muito importante, né? É um trabalho árduo. Economicamente, todo sentido. Sim, né? Já refletiu muito na cadeia de suínos, por exemplo, né? Refletiu muito na cadeia de suínos. Os suínos aumentaram 25% a exportação por conta disso, conseguiram acessar alguns mercados que eram mais exigentes e foram bem. Por outro lado, o comércio de animais vivos também retomou depois da pandemia, né? Nós tivemos 2 anos de pandemia, eu acho que um ano de 2020 a gente teve um navio carregado, 21 acho que não teve muito poucos. O ano passado começou a retomada e esse ano já está assim, toda semana tem navio carregando.
Então nós estamos carregando hoje, encerrando um e já começando outro na segunda e na terça-feira, e na outra semana já bovinos ou suínos? Bovinos para exportação, bovinos vivos. Perfeito. Bovinos. Então esse é um mercado também que foi retomado, que o pessoal estava E acho que muito bom. Foi uma ideia muito boa também, esse tipo de comércio. Né? E esses 2 anos que não foi exportado, Ariano, deu um acúmulo de animais que forçou essa queda de preço que a gente vive hoje. Tem muitos animais sobrando no campo, bastante animais, então derrubou o preço do gordo, derrubou o preço dos animais de reposição, consequentemente os animais ainda também de exportação eles caíram. Mas é um ciclo, né? Eu acho que com essa retomada talvez vá se avançando. Só um pouquinho, vou divulgar aqui uma nota que eu tenho aqui. Loja Empório e Sabor da Terra, alimentos saudáveis, há 10 anos atendendo o público pelotense, produtos sem glúten, sem lactose, veganos, para o público diabético. Linha variada de grãos, sementes, castanhas, granola, temperos e chás e muito mais. Estamos localizados em 2 endereços em Pelotas, loja 1, Mercado Central, banca 61, 62 e 63, e loja 2 na Galeria Central, loja 107. Trabalhamos com entregas do seu endereço. Nossos telefones é 3029-1097 ou 3325-0842. Também conosco o Comercial Castro, material de construção e ferragem. Madeiras, tijolos, argamassa, cimento, areia, brita, telhas, materiais elétrico e hidráulico, tintas, venda de aterro e aberturas e muito mais. Aceitamos cartões de crédito, vários. O telefone é 3307-4162, 3228-7259, 984-36-0016. É localizada na Avenida João Gomes Nogueira, 519, no bairro Areal, em Pelotas. Mas é isso aí, estávamos conversando, vamos continuar conversando com o nosso técnico, nosso grande especialista, diga-se de passagem, que vai continuar falando com o nosso amigo Valmor Lanzini. Como é que está? Tem algo mais assim que o amigo gostaria de divulgar? Tem. Bem à vontade, porque temos espaço. Outro assunto que é meio inquietante hoje, que de pouca divulgação também, e de muita ansiedade e preocupação, que é a questão da influenza aviária. Nós tivemos no final do ano passado, Ariano, lá por outubro, começaram a aparecer focos na América Latina, coisa que nós não tínhamos, só tinha da América do Norte, Central para cima, e aí através das aves migratórias que vêm de lá, essa enfermidade da influenza aviária ela começou a baixar para a América do Sul. Então primeiro foi a Colômbia, depois foi o Peru, depois veio a Bolívia, veio o Chile, veio a Argentina, veio o Uruguai. E na semana passada nós tivemos a notícia que o Brasil, também lá em Espírito Santo e Rio de Janeiro, encontraram 8 focos da enfermidade. Então qual é a notícia boa por enquanto e qual é a ruim? A ruim que chegou, ela chegou, está no Brasil. Qual é a notícia boa? Que ainda somente está nas aves silvestres. Então houve uma decretação de uma instrução normativa uma publicação de uma instrução normativa do MAPA, aonde ele declara estado de emergência zoossanitário no Brasil por causa disso. Então, assim, o que acontece? É um vírus, a gente sabe e aprendeu com a Covid que ele tem um alto poder de difusão, ele se alastra fácil. Nós temos muitos sítios migratórios de aves na nossa região, tanto no verão, primavera, quanto inverno agora. Então houve uma saída de aves bastante grande daqui, mas tem algumas aves que vêm da Argentina para cá. Então essas aves, elas muitas vezes não sofrem com a doença, mas se tornam portadoras assintomáticas. E isso é o perigo, né? Então ela vem sem sintoma e ela faz um contato com as aves das nossas aqui da região e acabam contaminando. E essas nossas aves sim adoecem e morrem. Tanto as aves de silvestre quanto as aves de terreiro, a galinha caipira, né? Essas que nós falávamos antes, e assim como aves de galpão alojadas, galinha de postura, frango de corte e tal. Então a situação, e passando para os produtores, e nós pedimos também, que nem eu falei da febre aftosa antes, a observação as aves que ele tem na sua propriedade.
Em cada propriedade tem, ou quase na sua totalidade, elas possuem galinhas domésticas para a subsistência do produtor. Isso é normal e deve continuar tendo, não tem problema nenhum para a produção dos seus ovos e para a produção de carne para ele mesmo. Mas ali, quando nós vamos para o interior, Ariano, quando vamos nas propriedades, onde tem um açude, um banhado, a gente passou a observar coisa que não se observava antes. E cada propriedade tem lá algumas aves que são migratórias. Tem uma marrequinha, tem uma garça, tem uma outra espécie que você nunca viu, não conhece. Agora nós estamos nos domesticando também com relação aos nomes e a identificação dessas espécies. Então, porque essas espécies, que eu falei antes, elas vêm às vezes sem sintomas e daqui a pouco a galinha do terreiro é que está sofrendo. Então, o que a gente pede para o produtor? O produtor observe os sintomas das aves e qualquer coisa nos avise. Quais são os sintomas? O que uma galinha com uma influenza aviária ela vai apresentar? Inicialmente, ela apresenta assim, uma tontura, diarreia, ela faz um torcicolo virando a cabeça, e ela tem inchaços assim nas pálpebras, na crista, e às vezes ela fica bastante roxa. E dá uma mortalidade bastante alta e brusca. Queda da postura de ovos, acentuada em torno de 70%. Então, o produtor que, por um acaso, observar essa mortalidade ou esses sintomas que eu falei, ele tem a obrigatoriedade de nos informar. Porque quanto antes você chegar em um foco e evitar com que essa enfermidade se alastre, mais cedo tu vai conter aquela enfermidade naquela região sem deixar ela se alastrar e sem deixar ela chegar. E nós precisamos que ela não chegue nas aves industriais, né? Num galpão de postura ou num galpão de frangos de corte, porque aí sim a sistemática é totalmente diferente e talvez a problemática também. Qual é a medida a ser seguida e abatida? São abatidas? Sim, exatamente. O saneamento dos focos, ele varia muito, porque se acontece nas aves silvestres, não tem o que fazer. Tu não tem o que abater, é só fazer monitoramento, que dali o vírus não escape para outros locais. Se ele acontecer numa propriedade colonial, aves caseiras, caipiras, ali as crioulas, aí sim faz o abate, faz todo um trabalho de desinfecção e para as aves industriais tem outros procedimentos também. Então, para cada caso, um caso. Perfeito. Então o momento ele é delicado nesse sentido, né? A gente já tem um ano terrível, assim, de preços baixos, de grãos, de produtos, né? Tá tudo baixo, então, e a gente se preocupa também com essa enfermidade, então por isso que alerta para os produtores. Então, assim, ó, o Estado, só para dizer assim, ó, o que o Estado está fazendo? Nós estamos monitorando toda a parte sul do Taim, com pessoas que vêm de fora nos ajudar, da Lagoa do Peixe, Santa Vitória, Lagoa Mangueira, Lagoa Mirim, toda essa parte da Lagoa dos Patos, as partes onde tem lagoas, nós já fizemos mais de 2.300 visitas e mais de 1.700 conversas com produtores dessa região, explicando isso para eles, quais são os sintomas. Então já várias suspeitas apareceram, foi coletado material, acho que mais de 60, mas até agora não se confirmou nada no Rio Grande do Sul. Então aqui a situação ela continua igual, e nível de Brasil, apenas a positividade em animais silvestres, nada de aves comerciais e coisas. Pode ser que o nosso estado fique livre desse problema. Não, tomara. Eu acho que então assim, quem é criador, quem tem galpões de postura e aves para frango de corte, eles estão sendo orientados a tomar medidas muito rígidas com relação ao ingresso de pessoas, ingresso de caminhões, a desinfecção é extremamente rígida, para ver se a gente consegue conter o máximo de tempo possível ou definitivo. É isso aí, meu amigo. Era isso aí. O que mais que o amigo tem para falar? Agradecer ao seu convite, agradecer a paciência do pessoal que vai nos assistir, e estamos à disposição, Secretaria da Agricultura, Inspetoria Veterinária, né, 3260 1167, telefone, para efeito de alguma informação, alguma notificação que eu avisei, e pelo WhatsApp 3260 1150. Pode passar essas informações através do WhatsApp, através do telefone e do e-mail ainda. O e-mail é ivz-pelotas@ceap.rs.gov.br. Perfeito. Olha, eu espero a qualquer momento, se o amigo puder,
que passe alguém por aqui, me manda uma informação dessa. Sim, nós vamos te mandar uma informação. Para nós repassar ao público esse público. Vou te mandar o material e vou te mandar também o negócio das declarações. Perfeito. O senhor volta e meia dá uma reforçada para nós. Tá legal, tá certo. Tá meu bom. amigo, muito obrigado. Eu que agradeço. Um grande e respeitoso abraço, sucesso para o amigo. E desculpa que o tempo não foi muito, foi pouco. Não, tá ótimo. Para mim foi excelente, deu na medida. Muito obrigado, viu? Tá bem. Um grande abraço, saúde e paz. Meu amigo Birinha, vamos colocar apoios culturais, né? Ótica Íris, com joias, relógios e artigos para presentes, Marechal Deodoro 702B, telefone 3027-1413 em Pelotas. Automóveis é na Futura Multimarcas, a certeza de bons negócios. Marcílio Dias 1015, telefone 3025-5400 em Pelotas. Farsula e Notícias e Sindicato Rural do Capão do Leão, sob a presidência do Dr. Clóvis Vitória. Em Salriaga, material de construção e ferragem limitada, Duque de Caxias 776, telefone 3221-4051 e 3221-4088, em frente ao Grêmio Atlético Farroupilha. Adquira a sua revista Cultivar e já comece a lucrar. Telefone 3028-2000. Chopp Artesanal 35 na BR-116 em Turuçu. Para maiores informações e venda, República do Líbano 286, fone 3028-3535. Café 35, experiência única de prazer e bem-estar para os apaixonados por café. República do Líbano 286. Associação dos Produtores de Hortifruti Granjeiros na Senador Salgado Filho 346. Com frutas, legumes e cereais em geral. Semear, produtos agrícolas e veterinários, secagem e armazenamento de grãos. Senador Salgado Filho 202 e na Santa Tecla 505A, no centro de Pelotas. Associação dos Produtores de Hortifruti Granjeiros, na Senador Salgado Filho 346, box D. E Rabassa Corretora de Seguros, corretora atuante no mercado há mais de 55 anos, o autêntico seguro do produtor rural. Na Andrade Neves 2283, o fone 3027-8000. Agropecuária Entre Rios, Matriz Avenida República do Líbano 679, o fone 3273-1346. E atendimento segunda a sábado das 8 às 19 horas. Filial 1, Marechal Deodoro 605, fone 3273-1027. Atendimento segunda a sexta das 9 às 12, das 13 às 18 horas. E sábado das 9 às 14. Filial 2, Rua Professor Mário Peiruque 1500, telefone 3199-8787. Atendimento de segunda a sábado das 8 às 12, das 13 às 18 horas. Agropecuária Entre Rios. Loja Empório Sabor da Terra, alimentos saudáveis, há 10 anos atendendo o público pelotense, produtos sem glúten, sem lactose, veganos, para o público diabético, linha variada de grãos, sementes, castanhas, granola, temperos, chás e muito mais. Estamos localizados em 2 endereços para melhor servir. Loja 1, Mercado Central, Banca 61, 62, 63 e Loja 2, Galeria Central, Loja 107. Trabalhamos com entregas, o seu endereço e nosso telefone é o 53 30 29 10 97 ou 33 25 0842. Fios das roupas que agasalham a nossa nação. Olá, amigos da revista Cultivar Máquinas. Nós estamos no município de Campo Florido, estado de Minas Gerais, para um teste exclusivo com uma máquina da marca Tatu Marquesan, modelo USAP 3200. Esta máquina, nós passamos o dia em teste com ela e verificamos várias novidades nessa máquina que diferem de algumas que estão no mercado. A primeira delas é que essa máquina, que tem 15 linhas e que coloca semente e adubo, pode ser colocada em uma posição de transporte que reduz a largura dela para 3,2 metros de largura. Esta máquina é composta por um módulo de 7 linhas central, mais 2 módulos, um em cada lateral, com 4 linhas cada um.
Além desse modelo de 15 linhas, a Tatu Marquesan faz um modelo similar com 17, 19 e 21 linhas que já estão em comercialização. O dosador de sementes nesse modelo que nós avaliamos é Precision Plants, com acionamento elétrico. O sulcamento é feito com um disco de corte papalha, mais um facão para a deposição do adubo. E as sementes são depositadas por meio de um sulcamento feito com disco duplo desencontrado. O texto completo deste teste vocês poderão encontrar na revista Cultivar Máquinas e também poderão ler todas as informações na edição de novembro. Olha, é uma satisfação a gente poder estar, logicamente, levando a informação, conversando com os amigos, e agora nós temos, sem dúvida nenhuma, uma pessoa que vai falar um assunto muito importante, que é da Casa Vida, o David Cardoso, né, que é uma pessoa que se liga exatamente, trabalha com a Casa Vida e faz um trabalho excepcional, e nós vamos conversar com ele. Como vai dele? Tá bem? Tudo bem, tá bem? É sempre um prazer enorme estar aqui na TVC, né? A gente sempre é muito bem recebido aqui. Para nós é uma satisfação. E estar no seu programa também é uma grande honra, poder estar falando aí com o pessoal que assiste o programa e passar um pouco mais de informação, o pessoal conhecer um pouco mais da instituição, né, da Casa Vida. Pelas informações que eu tenho, a Casa Vida é um exemplo de empresa que está fazendo um trabalho muito especial através da sua equipe de trabalho, que é grande. É isso aí, fico muito feliz também de estar ouvindo isso, né? A gente está aqui em Pelotas há 13 anos, há mais de 13 anos já, que a gente vem desenvolvendo um trabalho junto com a comunidade, né? Que é um trabalho de acolhimento, de abrigo, às pessoas que precisam utilizar do hospital e seus acompanhantes, e não tem onde ficar, então elas ficam na Casa Vida. E a gente tem feito esse trabalho aí, sempre buscando o máximo possível de excelência, né? Porque é lidando com pessoas. Me diz uma coisa, vocês têm o ponto, têm o local adequadamente para trazer algumas pessoas de fora, de outros municípios, e tem alimentação também. Isso. As pessoas, como é que funciona a Casa Vida, né? As pessoas, por alguma questão, alguma patologia, elas precisam estar utilizando da Santa Casa, do hospital, não tem onde ficar, e elas vão para a Casa Vida, né? Elas são abrigadas com alimentação diária, são 4 alimentações diárias, café da manhã, almoço, café da tarde e janta. E o tempo que ela estiver fazendo seu tratamento no hospital, ela vai estar na Casa Vida sem custo nenhum. Me diz uma coisa, como é que vocês conseguem alimentação para essas pessoas? A maioria das alimentações são por doações, né? Então, nós estamos sempre fazendo um trabalho, temos uma equipe de telemarketing, onde entra em contato com as pessoas para conseguir doações, sejam monetárias ou alimentos. Também outro tipo de alimentação que a gente muito precisa são materiais de higiene, né? Então, como todos os serviços oferecidos pela Casa Vida não tem custo nenhum para aquelas pessoas que precisam desses serviços, tudo que a gente oferece é graças à ajuda da comunidade, que é a partir dessas doações. É oriunda das pessoas que, logicamente, cederam aquilo ali. Fizeram a doação, né? Exatamente. Então faça você também, meu amigo, minha amiga que está ouvindo, que está assistindo esse programa, faça você também, auxilie as pessoas que precisam, que não é muito. Com pouca coisa você ajuda bastante, né? É isso, um dos nossos objetivos de estar aqui hoje, né, além, obviamente, de estar apresentando os serviços que nós temos para as pessoas que realmente precisam, caso você conheça alguém que está se deslocando para Pelotas ou outras cidades aí que os hospitais são referência, né, e não tem onde ficar, pode entrar em contato com
com a Casa Vida que a gente vai fazer o possível para auxiliar. Mas um dos principais objetivos, além de passar essa informação, é também sempre estar pedindo ajuda para aqueles que querem doar, que tem uma possibilidade de estar ajudando a Casa Vida, né? Para nós é sempre muito bem-vindo, seja ajuda monetária, seja alimentos, materiais de higiene, enfim. Os empresários, olha, Pelotas tem muitos empresários, pessoas fortes, digamos assim, financeiramente, e é uma solução muito importante, dar uma ajuda às pessoas que tanto precisam, né? É isso aí. E, como eu sempre digo, né, é graças a essas pessoas que a gente consegue manter aí a Casa Vida há esses quase 13 anos, né, oferecendo esses serviços aí para a comunidade, né? Eu sempre digo, nos lugares que eu vou, que a Casa Vida é um espaço para a comunidade e feita pela própria comunidade, né? E vocês têm várias pessoas lá que ficam estabelecidos lá? Sim. Todo mês, né, a gente passa as pessoas... Não é estabelecido, né, essa palavra? O pessoal fica abrigado, né? Fica tendo toda essa assistência necessária, né, para poder se manter ali fazendo seu tratamento. Então, uma regra que a gente tem é sempre o paciente tem que estar junto com o acompanhante, né? Então, uma pessoa vem, por exemplo, digamos assim, de Rosário, de Santana do Livramento, Uruguaiana e isso. Tudo. Camaquã, vai soltar no meio da rua? Não, tem a Casa Vida que guarnece, que auxilia, e isso aí é importante, mas também precisa dos produtores, dos empresários, uma ajuda para poder manter esse atendimento tão importante para essas pessoas que precisam, né? O que há 13 anos atrás, né, a Casa Vida foi fundada pela Palmira. Ela era assistente social do hospital e ela percebia que as pessoas chegavam dessas cidades aí, cidades locais aqui da região, e não tinham para onde ir. Então, ela, vendo essa necessidade, ela fundou a Casa Vida há 13 anos atrás. E com a ajuda da comunidade, como eu falei, e os empresários que sempre se interessam e vê uma instituição séria e querem ajudar, a gente está sempre de braços abertos. E graças a essas ajudas e a esses espaços como a TVC, que está sempre de portas abertas para nós, né, nós conseguimos... além de abrigar as pessoas, dar assistência como assistência jurídica também para aqueles que precisam de algum remédio, algum medicamento que muitas vezes pode ter alguma dificuldade ali no SUS, são medicamentos mais de difícil acesso, né? Então a gente tem todo esse atendimento jurídico, às vezes as pessoas também estão precisando de algum atendimento psicológico, a gente também tem atendimento psicológico. Me diz uma coisa, com referência a uma garotinha, essa garotinha que está aí, está abaixada ali, na Casa Vida, como é que é a história, a situação dela, diga-se de passagem? Isso, essa menina, né, é a Ágata. Hoje ela tem já 2 anos e 8 meses. Ela chegou na Casa Vida de Bagé, inicialmente, né, com uma questão que ela teve pneumonia, teve Covid, já chegou, ela nasceu... de uma forma mais delicada, né? As questões técnicas não sei exatamente, mas ela chegou na Casa Vida, a gente abrigou a mãe dela, né? E hoje ela tem 2 anos e 8 meses, mas ela chegou na Casa Vida com 6 meses. E ela obviamente ela não... às vezes, quando precisa ir no hospital de Bagé, ela fica abrigada na Casa Vida de Bagé, mas depois que ela terminou o seu tratamento, a gente continuou dando o auxílio para ela, porque ela precisava de medicamentos. E ela fica sozinha aí? Não, sempre tem que ter acompanhante. Né? Com acompanhante? Com acompanhante, sempre com acompanhante. O paciente sempre com acompanhante. Mas a gente, além de dar esse auxílio do abrigo, a gente continua fazendo campanhas para conseguir ajudar no pós, né? Eu acho que é importante, por exemplo, tem o pobre, que é a pessoa de pouco poder aquisitivo, ajuda. Sim. Mas os produtores rurais, principalmente, os empresários, em geral, podiam ajudar com mais um pouquinho, né? Com certeza. Hoje a gente, eu faço parte do marketing da Casa Vida, né? Então, a gente sempre passa lá na instituição para ver como é que tá, quais são as maiores demandas que surgem dentro da instituição. Então, hoje passaram para nós que carne é uma coisa que é muito difícil, né? Que tem sido cada vez mais difícil.
nós recebemos muitas vezes doações e aquilo que falta nós precisamos sempre comprar. Então, nós sempre temos alguns custos como luz, aluguel, alimentos, a gente compra também, nós fazemos doações. Hoje em Pelotas tem em torno de 24 a 25 famílias que nós sempre damos cesta básica todos os meses, né? Vocês dão? Ou elas dão? A Casa Vida dá. A gente tem aí um banco de pessoas registradas, a assistência social faz toda a avaliação, né, na família, e nós todos os meses damos cesta básica para essas famílias. Muito bom, mas eu acho que ainda, como Pelotas é uma cidade grande, tem muitos empresários, eu acho que ainda dá para... Não, com certeza, com certeza. Mais pessoas que possam entrar nessa batalha aí de ajudar o próximo, né? Quanto mais ajuda nós recebemos, né, de empresários, de pessoas que conseguem estar nos auxiliando, mais pessoas nós conseguimos auxiliar. Então, isso é uma coisa que a gente sempre acaba buscando, a gente está sempre tentando mostrar, apresentar para o máximo de pessoas possíveis, porque quanto mais ajuda a gente tem, mais a gente consegue ajudar, mais pessoas a gente consegue ajudar. Então, mais uma vez, faço um apelo, né, a quem está assistindo, que de alguma forma quer conhecer a Casa Vida e quer ajudar de alguma forma, né, pode entrar em contato com a gente. A gente tem as redes sociais, que é Casa Vida RS, que é o Instagram e nosso Facebook. Também temos o site, que é www.casavida.org.br. Perfeito. Então, eu acho que é muito interessante, principalmente essa garotinha, faz tempo que está lá e está utilizando, logicamente, as acomodações da Casa Vida e precisa, logicamente, de uma ajuda de terceiros, né? Isso, nós temos a Ágata, temos também o Pierre, que é outro menininho, né, que passou pela Casa Vida. Hoje, graças a Deus, ele já está bem melhor, mas a gente continua dando auxílio para diminuição de custos de medicamentos, né? Algumas outras crianças que passam por lá, que precisam de suplementos alimentares, nós também ajudamos com suplementos alimentares. Se a gente não recebe, a maioria das vezes são doações, né? A gente fica dependendo dessas doações. Quando não tem as doações, como o próprio suplemento, o próprio remédio ou alimentação, nós compramos esse remédio. Por isso que também nós temos o atendimento de telemarketing que liga para as pessoas pedindo essas doações monetárias, seja 10, 15, 20 reais, o que a pessoa puder ajudar, a gente está aceitando sempre. E a Prefeitura de Pelotas não ajuda com nada? Olha, sendo bem sincero, né, a gente... até então, a maioria, 85% das nossas ajudas é a própria comunidade, como eu falei, mas a gente não tem nenhuma ajuda direta não da prefeitura, né, do Poder Executivo. Nós estamos conversando com o Poder Legislativo, né, para conseguir algumas emendas, ainda estamos em negociação, mas a maioria, durante esses 13 anos, quem realmente ajuda é a própria população. Eu quero lembrar uma pessoa que ajuda muito a Santa Casa, que é o nosso deputado federal Afonso Ram. Se alguém puder dar essa notícia para ele, que temos a Casa Vida está precisando, e ele poderia ser um baluarte aí para ajudar, né? Temos aí no Pavão a família da Dona Ana, doutora Ana, da Estância da Gruta, que seria, por exemplo, outra pessoa que gosta de ajudar, outros eventos, ajuda a Santa Casa também. Então, tem pessoas que ajudam, né? Não, tem pessoas de coração, assim, muito bom, a gente sempre fica muito feliz de receber, né? Então, fica nosso apelo aí ao deputado federal Afonso Ram, né? Isso. Vai ser um prazer enorme poder lhe conhecer, apresentar a Casa Vida, né? A gente conversar, mostrar um pouco mais dos nossos projetos também. Perfeito. Meu amigo, eu estou plenamente satisfeito, é pouco tempo, mas fica para uma outra oportunidade. Não, com certeza. Nós conversar um pouco mais, tá? E eu quero aproveitar, oferecer para um amigo uma revista do Grupo Cultivar de Publicações Limitada como recordação do programa de número 585, né? Perfeito, muito obrigado. Grandes Culturas Cultivar. Exatamente. Muito obrigado. Eu fico muito feliz, mais uma vez, pelo convite. É sempre um prazer estar na TVC e aqui no seu programa, então, a primeira vez que eu venho, é uma grande honra estar conversando contigo, batendo esse papo. Outras oportunidades virão, com certeza. Com certeza. Tá, meu amigo, um grande abraço. Muito obrigado. Tudo de bom, sucesso e bastante saúde para você e para toda a equipe da Casa Vida, tá? É isso aí. Birinha, vamos colocar os apoios culturais para encerrar o programa, né?
Ótica Íris, com joias, relógios e artigos para presentes, Marechal Deodoro 702B, telefone 3027-1413 em Pelotas. Automóveis é na Futura Multimarcas, a certeza de bons negócios. Marcílio Dias 1015, telefone 3025-5400 em Pelotas. Farsula e Notícias e Sindicato Rural do Capão do Leão, sob a presidência do Dr. Clóvis Vitória. Em Salriaga, material de construção e ferragem limitada, Duque de Caxias 776, telefone 3221-4051 e 3221-4088, em frente ao Grêmio Atlético Farroupilha. Adquira a sua revista Cultivar e já comece a lucrar. Telefone 3028-2000. Chopp Artesanal 35 na BR-116 em Turuçu. Para maiores informações e venda, República do Líbano 286, fone 3028-3535. Café 35, experiência única de prazer e bem-estar para os apaixonados por café. República do Líbano 286. Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros na Senador Salgado Filho 346. Com frutas, legumes e cereais em geral. Semear, produtos agrícolas e veterinários, secagem e armazenamento de grãos. Senador Salgado Filho 202 e na Santa Tecla 505A, no centro de Pelotas. Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros na Senador Salgado Filho 346, box D. E Rabassa Corretora de Seguros, corretora atuante no mercado há mais de 55 anos, o autêntico seguro do produtor rural. Na Andrade Neves 2283, o fone 3027-8000. Agropecuária Entre Rios, Matriz Avenida República do Líbano 679, o fone 3273-1346. E atendimento segunda a sábado das 8 às 19 horas. Filial 1, Marechal Deodoro 605, fone 3273-1027. Atendimento segunda a sexta das 9 às 12, das 13 às 18 horas. E sábado das 9 às 14. Filial 2, Rua Professor Mário Peiruque 1500, telefone 3199-8787. Atendimento de segunda a sábado das 8 às 12, das 13 às 18 horas. Agropecuária Entre Rios. Loja Empório Sabor da Terra, alimentos saudáveis, há 10 anos atendendo o público pelotense, produtos sem glúten, sem lactose, veganos, para o público diabético, linha variada de grãos, sementes, castanhas, granola, temperos, chás e muito mais. Estamos localizados em 2 endereços para melhor servir. Loja 1, Mercado Central, Banca 61, 62, 63 e Loja 2, Galeria Central, Loja 107. Trabalhamos com entregas, o seu endereço e nosso telefone é o 53 30 29 10 97 ou 33 25 0842. Fios das roupas que agasalham a nossa nação. Ótica Íris, com joias, relógios e artigos para presentes, Marechal Deodoro 702B, telefone 3027-1413 em Pelotas. Automóveis é na Futura Multimarcas, a certeza de bons negócios. Marcílio Dias 1015, telefone 3025-5400 em Pelotas. Farsula e Notícias e Sindicato Rural do Capão do Leão, sob a presidência do Dr. Clóvis Vitória. Em Salriaga, material de construção e ferragem limitada, Duque de Caxias 776, telefone 3221-4051 e 3221-4088, em frente ao Grêmio Atlético Farroupilha. Adquira a sua revista Cultivar e já comece a lucrar. Telefone 3028-2000. Chopp Artesanal 35 na BR-116 em Turuçu. Para maiores informações e venda, República do Líbano 286, fone 3028-3535. Café 35, experiência única de prazer e bem-estar para os apaixonados por café. República do Líbano 286. Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros na Senador Salgado Filho 346. Com frutas, legumes e cereais em geral. Semear, produtos agrícolas e veterinários, secagem e armazenamento de grãos. Senador Salgado Filho 202 e na Santa Tecla 505A, no centro de Pelotas. Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros na Senador Salgado Filho 346, box D.
E Rabassa Corretora de Seguros, corretora atuante no mercado há mais de 55 anos, o autêntico seguro do produtor rural. Na Andrade Neves, 2283, o fone 3027-8000. Agropecuária Entre Rios, Matriz Avenida República do Líbano 679, o fone 3273-1346. E atendimento segunda a sábado das 8 às 19 horas. Filial. Olha, nós aproveitamos enviando um grande abraço a todos os nossos amigos, ao meu amigo Nininho e família, todos os nossos amigos em geral, os nossos apoiadores, os nossos colegas de trabalho, a direção da TVC, o nosso carinho, o nosso abraço e sucesso a todos vocês. E até a próxima quinta-feira, se Deus assim permitir. Até lá, amigos.